mundialmente conhecido como Tunai. Tunai, seja muito bem-vindo ao projeto Reflexões, é uma alegria muito grande te receber. Alô, Ricardo. Igualmente. Isso, vamos lá, Tunai, que é muita história, mas muita história mesmo, a gente não vamos ficar enrolando não. Sua história começa então no dia 13 de novembro de 1950, em Ponte Nova, Minas Gerais. Por que em Ponte Nova, Tunai? Porque eu nasci lá, né? A coluna árabe do meu pai, que veio lá do Líbano com meus avós paternos vieram lá do Líbano, né? Sul do Líbano, das montanhas do Líbano. Então vieram para Ponte Nova e com comércio, aquilo tudo, papai conheceu minha mãe, que tem origem europeia, nascida em Barra Longa, porque aqui é todo mundo de algum lugar, né? É uma mistura danada. Então, nascemos em Ponte Nova, quer dizer, 10 filhos, 7 mulheres e 3 homens, uma família muito grande. Quando eu costumo dizer que cada um tem um nome de santo e toca um instrumento, porque a coisa, meu pai sempre foi assim, minha mãe, né, católica, religiosa e tal, ia à missa, que negócio todo, e botou o nome, todo mundo, o nome de santo, né? E você já deu uma dica aí, todo mundo tocava um instrumento também, então já era já a influência da música já era desde... Isso é verdade, porque lá em casa minha mãe tocava violino, piano, e as minhas irmãs todas aprenderam a tocar piano. Então tinha a professora Maria Juncal, minha mãe também dava umas aulas, e a gente sempre passava pela sala e era o piano tocando, né? De clássicos a popular, a música popular, de Barroso, Caymmi, mas tinha muito clássico. Então eu me lembro assim da minha irmã Ana Maria tocando Noturno de Chopin, uma coisa que eu adorava assim. E a casa era sempre harmoniosa. E também não só vindo do piano, da minha irmã auxiliadora, mas vinha do rádio, né? O rádio era muito importante. E Ponte Nova também era uma cidade muito rica, né? Porque o Instituto do Açúcar do Alto, na época, cheio de usinas de açúcar, de ações de gado, cavalos e muita música, conservatório. E a gente via assim, uma riqueza em termos assim, de musical, né? Por exemplo, via Ângela Maria, Roberto Carlos, no Continental Futebol Clube, em 66, cantando Split Splash, no início da Jovem Guarda, mas também tinha Valdir Comon, tinha Trio Iraquitã. Então era uma coisa grandiosa. Ponte Nova, as estrelas todas chegavam lá e tinham os bailes, shows. Né? Era uma vida muito cultural, muito intensa. Intensa. E era uma coisa assim, incrível, no futebol, nas artes, né, no esporte, Fluminense, Aqualocos, exibição, chegava o ônibus do Flamengo, do Atlético, Cruzeiro, do Fluminense, do Botafogo. Gente, era uma coisa incrível, era uma cidade efervescente. E você se lembra quando assim, você teve o primeiro sensação pela música, quando a música te gerou o primeiro feeling, assim, olha, esse negócio é um negócio que eu estou gostando mais do que eu gosto de outras coisas. Não, isso é verdade. Eu acho que desde o início, quando a música acontecia, era uma coisa que eu ficava completamente dominado por aquele momento. Quando ela tocava na minha alma. Então, quer dizer, eu não conseguia prestar atenção em outra coisa. Quando a minha irmã tocava, batia a mão no piano, bem um piano delicado, um Noturno de Chopin, por exemplo, eu enlouquecia da beleza, da forma, da harmonia, da melodia. Então aquilo ali era tudo para mim. E aí eu costumo dizer isso, que a música, quando a gente compõe, a gente põe a juventude, a infância, e aquilo tudo entra no ouvido, passa por dentro, que é a nossa vivência, tudo que a gente via, vivia e pegava no ar, e o ouvido, entra no ouvido, passa por dentro, que é toda a nossa história, desde sempre, e sai do outro lado. Então, o que é bom, entra e você transforma aquilo em outras coisas boas também. E você se lembra, assim, qual teria sido um momento mais objetivo que você pontuou, assim, que a música, não, eu quero isso mesmo para mim, eu vou fazer isso? Não, desde cedo, eu sempre gostei de música. Com 11 anos, tem um colégio enorme lá em Ponte Nova, Nossa Senhora Auxiliadora, lá, um colégio
de freiras de internato, tinha 1000 internos, era uma loucura, muitas garotas. E a minha mãe dava aula, mamãe era da delegacia de ensino, mamãe era professora, e sempre foi ligada à literatura. E eu tive, assim, uma coisa na minha vida que foi muito boa, de ser aluno dela, né? Eu ralava muito porque o aluno da mãe, que é professora, tem que dar referência para os outros alunos. Então eu sofria muito, porque eu tinha que me dar o tempo inteiro, eu tinha que ler, eu tinha que ficar esperto. E teve uma apresentação do colégio, que eu estudava lá, nesse colégio, da escola que eu estudava. Então eu não tinha nem 11 anos direito, era 60, 61, né? Então eu me apresentei cantando Tem Dó, de Baden Powell e Vinícius Moraes, com uma harmonia bem legal, muito próxima daquilo que era original, e usando ainda calça curta. E foi uma coisa muito boa, porque eu fui muito aplaudido e aquilo ali tomei o maior gosto. E dali para os festivais, com participação de João Bosco, né, que é meu irmão, 4 anos e meio menos jovem que eu, e com a minha irmã caçula, Margarete, cantando, eu tocando baixo, João com o Quarteto de Ouro Preto, porque já estava estudando aqui. Então nós ganhamos o Festival de Ponte Nova, fomos classificados aqui em Ouro Preto, entre as 3 músicas. Então, e começaram as parcerias com os poetas de Ponte Nova mesmo, o Tim, o Afonso Baião, que era um cara que tinha uma cultura incrível, que ele lia muito de tudo, então ele escrevia muito bem. Então começaram assim as parcerias, comecei a fazer música muito cedo. Você falou que aos 11 anos, esse festival lá no Colégio Nacional Auxiliadora... É uma apresentação das escolas dentro desse colégio, que era um colégio, junto com o Dom Elvésio, onde o João Bosco estudou, dos padres, era o colégio maior da cidade. Bacana. Essa apresentação você falou que já tocou violão, uma música de Baden Powell e tal. Então você já tinha começado a estudar... Muito antes, porque você tocar Baden não é fácil. Não é, não. É uma harmonia muito complicada. Aliás, o Tim Maia até brinca quando ele ouviu a primeira vez. E ele ouviu a primeira vez o João Gilberto, né? Ele ficou chapado. Ih, rapaz, Roberto, nós somos ferrados, porque com esses acordes dá para fazer umas 20 músicas dessas que a gente faz aí. Mas não é bem assim, porque harmonia, melodia, forma, a Jovem Guarda tem seu peso, tem sua história. Eu digo que a música, a bossa nova foi a coisa mais importante, depois veio o movimento mais recente, que é o Clube da Esquina, depois a Tropicália, enfim. Eu acho que isso tudo é uma coisa muito maior, né? Porque não é só a música, né? Vem tudo junto, né? São os clássicos, a música universal, as influências, o cinema. Ponte Nova tinha 4 cinemas, então a gente tinha muito ver as séries, tinha séries nos domingos de manhã, 10 horas da manhã, mas a gente via, bicho, eu vi The Animals com Eric Burdon, eu fiquei encantado, mas tinha a Hard Day's Night, tinha os Beatles, tinha Rolling Stones, a música é universal. Eu sempre eu até brinco, eu sou assim, PhD em ouvido, porque o que me ajudou muito, cara, foi tocar os standards, a música universal com o Mafra Filho e seu conjunto. O Mafra Filho, ele tocava no Ponte Novense, nas Domingueiras, tocava lá, e ele tocava sax, tenor, barito, flauta, e tinha um grupo que era maravilhoso, tinha um Lalim, que tocava uma guitarra espetacular, assim, Tony Horta, West Montgomery, o cara era uma sumidade na guitarra, e tinha um baterista muito bom, tinha um crooner que tinha uma Harley Davidson 1500, o cara se apresentava com um smoking maravilhoso, e aquilo tudo eu ficava enlouquecido, porque meu pai sempre foi um grande goleiro e sócio benemérito do Ponte Novense, ganhou muitas taças como goleiro, e a gente tinha as portas abertas, então era muito cedo que eu ia aos bailes, ver os grandes artistas se apresentando nos bailes. O Mafra Filho eu já mirava há muito tempo, só que o baixista trabalhava no Banco do Brasil e ele foi transferido. E o Mafra se viu assim, de uma situação inusitada, de não ter um baixista para atacar no outro domingo. Aí eu me apresentei, que ele via sempre que eu estava lá, e aí eu ganhei um baixo elétrico, um Giannini. E até conto que quando ele chegou, viu Ludo, eu fiquei namorando aquele baixo,
e nunca toquei tanto baixo em uma semana como eu toquei, porque ele me deu as músicas todas que iam rolar, o set list, e eu estudei assim de uma maneira, me entreguei totalmente, porque o baixo acústico era muito grande, muito pesado, não dava para tocar mesmo. Então eu toquei o baixo elétrico. E com o Marshall Filho, eu aprendi a tocar os grandes compositores americanos, os grandes standards de jazz, as grandes músicas. Isso você já tinha mais ou menos quantos anos? Aí eu tinha 14, 15. Isso. E aí veio, 16. Fiquei 1 ano e meio tocando com o Marshall Filho, até que com 17 eu vim para o Ouro Preto. Isso. E por que você veio para o Ouro Preto? Eu vim para o Ouro Preto porque era a forma mais barata e prática de fazer um curso superior pela Federal. Então eu vim fazer vestibular para Escola Técnica de Metalurgia em Minas, né? Eu fiz Escola Técnica Metalúrgica. Eu passei, fiquei aqui em 68, 69, 70, fazendo Escola Técnica. E aí aqui eu joguei no Rosário, eu sempre gostei de futebol, porque meu nome vem de José Antônio, Toninho Uai. Esse cara aqui é lateral direito, sempre tinha o Cruzeiro, o Atlético. A gente fazia o juvenil e continuava, o municipal, palmeirense, Continovense, 1º de maio, juntava os times todos e fazia uma seleção da cidade. Eu até joguei com o irmão do Reinaldo, Timbé, que treinou no Botafogo, o Teba também era no meio de campo, maravilhoso. Então a seleção de Ponte Nova, desses 4 times, principalmente desses 4 times, e eu sempre pegava na lateral direita. Então os caras achavam que era uma panela. Esse cara aqui é lateral direito, Toninho Uai, os caras, pô, Toninho Uai. Aí acabou que ficou Tunai por causa dessa coisa. E aí então do futebol. Veio fazer o curso de engenharia. Metalurgia aqui. Metalurgia. Aí eu fiz o vestibular na Escola de Minas, logo quando eu saí, não passei, fui para Belo Horizonte, fiquei 6 meses em Belo Horizonte e passei na IPUC, mecânica, na Instituto Politécnico da Universidade Católica. Só que era complicado, porque minha família nunca teve assim, dinheiro. Teve uma época, quando eles chegaram em Ponte Nova, o meu avô era muito rico, meu tio-avô era milionário, mas a vida é assim, né? Tem uma sequência, um dia é assim, um dia é assado, outro dia é mais ou menos ao ponto. Então, eu sei que não dava para ficar em Belo Horizonte, por ser muito caro estudar. E aí eu voltei para cá e passei aqui em 72. Quer dizer, 1 ano depois eu passei, eu estava entrando em 72 na universidade, aqui na Escola de Minas, não era nem universidade, e o João Bosco estava saindo em 72. E eu vim para cá e ele estava sendo gravado por Elício, Bala com Bala. E nesse ano de 72, eu fui para o Rio de Janeiro através do João para conhecer Elício no Teatro da Praia, um show magnífico. É Elício, já com o César Camargo fazendo os arranjos e sendo já o parceiro dela, o maestro dela, recém-saído do Simonal. Então você vê que em 71 ele saiu do Simonal, em 72 ele estava com Elis, já fazendo arranjo, morando junto, e foi uma coisa incrível ter conhecido. Então já tem outra mudança de novo. Você veio para cá para estudar, aí não rolou, foi para Belo Horizonte, não rolou, voltou para cá, mas a música sempre é... Não, a música era uma forma de eu levar, a engenharia era uma forma de eu levar a música. Porque enquanto eu estivesse estudando, ninguém ia falar, olha, você está... É risco você viver de música, num país de analfabeto, um país que é complicado, a arte não é respeitada. Então eu fazia aquilo e, paralelo àquilo que eu estava fazendo, eu fazia música, sempre fiz música, muitas músicas. E aí veio essa ida para o Rio de Janeiro que foi bombástica, porque você conheceu simplesmente... Em 72 eu conheci Elis e falei, poxa, eu quero isso, eu quero fazer show, eu quero gravar disco. Então em 72... foi um ano assim, muito legal, eu vim para cá, perdi um ano, claro, me interessei por fotografia, por música, morando sempre na Canaã, uma república aqui em Ouro Preto, e aí os anos foram passando, e aí 3 anos aqui na Escola de Minas, eu falei, bom, no quarto ano eu falei, o meu álibi era o seguinte, se eu estou fazendo engenharia civil, eu não posso ficar aqui em Ouro Preto, porque é tombado, não vou construir nada. Então eu vou para Belo Horizonte, porque aí lá sim eu vou fazer estágio e tal. Enfim, era isso mesmo. Comecei a trabalhar com topografia, trabalhar na prefeitura, trabalhar fazendo o Banco Estado Guanabara, lá em Betim, ali na Nova Suíça. E enfim, foi 1 ano de trabalho, uma agência. E durante todo esse período você compunha? Fazendo música sempre. Aí eu tive parcerias com o Murilo Antunes, antes do Céu Natureza. Aí o João
que recebia muitas letras do Sérgio Natureza, e falou, bicho, eu tenho um irmão lá em Minas, que é muito talentoso, você não quer fazer uma parceria? Aí o Sérgio começou a ir a Belo Horizonte, isso foi em 75, e começamos a fazer música. Mas nesse meio tempo já estava muito amigo do Grupo Corpo, e já participando das trilhas de Maria Maria, no vocal do Falta de Coro, do Milton Nascimento, o Último Trem, a gente já cantava, era eu, Flávio Venturini, Ney Matogrosso, Marilene Gondim. Então era uma coisa incrível, essa coisa da música nunca deixou de fazer parte da minha vida. Aí o Milton foi gravar com o N Short, o Murilo tinha um gravador de rolo incrível, um Akai, então a gente ficava ouvindo a trilha. Então a música sempre foi muito forte, mas eu nunca deixei também o outro lado, da engenharia, do trampo, do trabalho, de escola, de tentar me formar para poder ir para o Rio de Janeiro. Então a minha história era essa, eram muitas curvas, muitas estradas, mas era para chegar no Rio e viver de música. Então aconteceu isso, que em 1977 você solidifica a sua parceria com o Sérgio. Isso, aí a gente estava com mais de 50 músicas prontas, né? E muitas músicas prontas. E aí 78, eu cheguei no Rio para mostrar 12 músicas para eles. Eu fui com violão, eu e o Sérgio, no apartamento dela ali do Arpoador, e ela estava dormindo, o César Camargo falou, olha, fica à vontade, vocês podem mostrar, porque todo mundo queria mostrar, né? Todo mundo queria que eles gravassem, porque era o principal vestibular para o sujeito se ingressar nas artes, né, de música. Ela era o carimbo, o passaporte, aí pode o green card, era tudo para o sujeito aprumar como músico, como artista, enfim. Eu comecei a fazer as canções e tal, mas frustrado, porque eles não estavam ali. Mas eu adorava o César, desde a época do trio dele, que era um trio maravilhoso, que era a febre dos trios, né? Baixo, piano, bateria. E ele fazia o lance com o Simonal, que era uma coisa incrível, um swing. Eu era fã dele, do Sabá, é incrível. Então, nesse dia, eu comecei a cantar, a tocar, aí na quinta música ele chegou na sala. Bom dia, desculpa, dormi um pouquinho. Aí eu fiquei todo feliz, aí o César olhou para mim, ela olhou e falou, dá para começar do começo? Aí foi até melhor, porque eu já estava muito tenso, aí eu fiquei menos, já tinha passado 5 músicas, voltei tudo no início, do primeiro de Trovoada até As Aparências Enganam. Então, quando ela ouviu, ela dá uma entrevista na Rádio Nacional e fala, algo chegou de Ponte Nova. Quer dizer, o João já tinha chegado, mas ela fez questão de falar que algo tinha chegado de Ponte Nova e encheu minha bola, torcendo para mim, falava que eu sofria de engenheirite aguda, mas que eu tinha um futuro muito bonito, mas que a música não era bem assim, a arte era muito complicada, mas que se dependesse dela, ela desejava tudo de bom para mim e ela ia gravar sim. Ou 1 ou 2 músicas daquela que eu tinha mostrado para ela. Porque ela veio gravar em 79, né? Em 79 ela gravou, aí um ano, né? Em dezembro de 78 eu já estava no Rio de Janeiro, morando com o João Célio, que é um amigo maravilhoso que eu tenho, de Minas, de Ponte Nova. Ele era professor da PUC, de telecomunicações, e morava ali perto da General Osório, no edifício Águia Branca, ali na rua, era Antônio Parreiras, que era um pintor muito conhecido, né, de Niterói, e a rua começava a Barão da Torre. Então eu estava ali no centro de Ipanema, maravilhosamente bem instalado, com um grande amigo que gostava muito de música. E ali, bicho, eu comecei em 78, 79, Elis grava, mas antes de 78 eu já tinha feito trilha, no Falta de Coro, com o Último Trem, Maria Maria, eu estava com o Grupo Corpo já, que tinha a trilha do Milton Nascimento. Né? E Fafá de Belém já tinha gravado a música. Em 78 ela gravou Se Eu Disser, a minha de Ser Natureza. E aí a Elisa até comentou, olha, tem uma menina aí, uma jovem aí, lá de Belém, até que ela é afinada, cantou bem, o goleiro é legal. Mas ela falou assim, curtindo, com uma certa ironia, mas é porque ela já tinha as 12 músicas, mas ela não tinha gravado ainda. Então, aquilo foi até bom, porque a Fafá era muito doida, ela começou muito cedo, 17 anos, e eu conheci ela na trilha de Maria Maria,
cantando Sedução, de Milton e Fernando Brant, que para mim é o grande parceiro, junto com o Márcio Borges, Ronaldo Bastos, mas o Fernando, a alma do Fernando, incrível. Eu tenho parceria com o Fernando, com o Marcinho Borges, com o Ronaldo Bastos, é incrível com o Murilo Antunes. Então, eu sempre, ninguém fala, esse clube da esquina. Eu falei, não, eu sou do clube da outra esquina, que eu estudava em Ouro Preto, enquanto o pau estava quebrando, em 72, quando começou o movimento do clube da esquina. Mas, assim, foi incrível, porque a gente nunca deixou de ter uma conexão. Então, eu sempre tinha um olhar para esse lado da música mineira, e nunca, e sempre sonhando em chegar mais perto. Então isso tudo foi acontecendo de uma maneira natural. Nessa época você já não mexia mais com engenharia, depois você aí eu não mexia, mas eu tinha problemas na hora de dormir, eu sempre dormia pensando que estava fazendo prova. Por que você não se formou? Por que você não se formou? Eu falei, eu não vou me formar porque eu vou mexer com música, eu quero viver de música, então não adianta me formar, porque eu já sei. Eu trabalhei 3 anos em cantor jovem. Então, tinha 3 prédios em Belo Horizonte que eu fiz, que eu ajudei a fazer, e o Banco do Estado de Guanabara, que eu ia lá uma vez cada 15 dias. Eu pagava peão-usado, conferia a ferragem, conferia toda a parte de material, entrava. Eu tinha uma cara, aquela perua da Chevrolet, C14, ficava comigo para poder fazer os trabalhos que precisava de carregar alguma coisa, levar não sei o quê, pagar a peãozada, adiantar. Eu vivia no canteiro de obra, minha vida era uma coisa assim, e à noite eu ia encontrar com o pessoal do corpo, e sempre em contato com eles, e nesse meio tempo também Regina, que é de Ouro Preto, que era minha namorada desde essa época, fazendo economia na PUC, então a gente namorando, cantando, tanto é que eu fui para dezembro de 78, 79, eu passei o ano inteiro com Elis, conhecendo a maravilha que era viver no meio musical e sendo gravado, e se meu telefone não parava quando saímos da Aparência de Engano, que tem uma história particular, que o disco estava fechado, né? E aí o Paulo César Pinheiro foi consultado pelo Elis, mas Paulinho, como é que eu faço para gravar essa música se o disco está fechado? Ele falou, ó, Elis, você pode tirar qualquer música do disco para essa entrar, porque essa música é muito boa, ela não pode ficar fora. E ele tinha 3 músicas no disco, e aí 2 com o Baden e uma com o Hélio Delmiro, né? o Vera Arruredo, né? A música dele, que fala do violão, do Vera Arruredo. Aí quando saiu o disco, ela tirou uma dele. Nossa. Aí falei, Liz, porra, você foi tirar logo a minha? Eu falei, não, você tinha 3, você falou que podia tirar qualquer uma do disco, tirei a sua. E ele me contou isso, e foi uma coisa incrível, porque ele contou assim, rindo e tal, mas ele achou que a causa foi nobre, porque a música, ela saiu no disco de um lado, para poder tocar no rádio, de um lado o Bêbado Equilibrista, do outro lado as Aparências de Engano. Então a família música estava ali, João Bosco de um lado com o Aldir e eu com o Serra Dureza do outro. E é o disco de trabalho, isso que eles chamam, né? E as Aparências de Engano não tocou no rádio, né? Tocou nas casas, nos corações das pessoas, porque é uma coisa que todo mundo conhece, é uma canção muito conhecida, virou um sucesso. E o Bêbado Equilibrista virou um hino. Então a gente estreou com o pé direito. Agora, as gravadoras disputando, o telefone não parando de tocar, eu acabei assinando com o Menescal, fui para Poligrama, Universal. E aí a minha vida começou com todo mundo me gravando. Foi uma loucura. Eu cheguei a ter assim, 7 músicas gravadas, 2 no disco da Simone num ano, né? 2 no disco da Gal num ano, uma com o disco do Milton, né? Cenas Funções. Mas você chegou a lançar o seu primeiro LP então, só saiu em 81. Isso. Mas ele estava gravado desde final de 79. Eu já tinha gravado. A primeira coisa que eu cheguei no Rio foi procurar o Wagner Tiso, lá em Copacabana. Ele morava em Copacabana, fui no apartamento, apertei, queria arranjo dele e do César. A banda do César Camargo Mariano era completamente dentro do meu disco, Todos os Tons, né, que é um poema do Sérgio, que eu musiquei, né? Então, todos os tons eram o nome do meu disco. O César Camargo Mariano, metade do disco, mais o Wagner Tiso, outra metade. O Zé Luiz Pedreira, que é um grande fotógrafo do corpo, fez a foto do disco. Fizemos lá em perto de Belo Horizonte, naqueles portões, um lugar lá que tem muitas casas, um condomínio perto de Belo Horizonte, são 40 quilômetros de Belo Horizonte, muito conhecido e muito antigo. E fizemos a capa lá e a trilha e tal.
E aí, eu era muito amigo do Reinaldo também, e o disco ficou muito bonito, orquestrado, só que a gravadora achou que não era comercial, tinha que segurar, e soltaram em 80 um compacto, com Trovoada e As Aparências Enganam. Aí o LP só saiu no outro ano, mas quando o LP estava para sair já, acontece um acidente com o John Lennon, aquele assassinato horroroso em dezembro. Eu estava com o Reinaldo, com o Wagner Tiso, Chico Buarque de Holanda, Gonzaguinha, Fagner, todo mundo em Belo Horizonte, João Bosco, jogando futebol no campo de Independência do Rio Galo, em homenagem aos índios Krenax que estão passando o maior sufoco por causa dessa poluição, dessa máquina do Rio Doce. Você vê que eram muitos índios, agora não tem nem 400 índios, 300 e poucos índios, e gente morrendo de depressão, porque o rio poluído, dependendo do rio, a alma do índio é o rio. E nessa época, o Reinaldo, em 80, nós fizemos esse futebol, foi em dezembro, início de dezembro, com a renda convertida para os índios Krenax. Lotado o estádio do América, eu tinha o Fernando Brant e do Wagner Tiso. Então, foi uma coisa incrível. E no avião, cara, no jogo eu machuquei um lance com o Gonzaguinha ponta esquerda, lateral direito, aí eu me machuquei, eu me lembro, como se fosse hoje, a gente tomou muito cerveja e o piso estava muito pesado, aí eu torci o joelho. E quando eu saí, quem entrou no meu lugar? Piazza. Eu falei, Piazza, olha a responsabilidade. Ele riu muito. E aí eu peguei esse voo para o Rio e fiquei sabendo no voo que o John Lennon foi assassinado. Aí eu cheguei no Rio, uns 4 dias depois eu fiz a música para John, que era uma homenagem ao John Lennon, e o Thales de Souza escreveu no Jornal do Brasil. A primeira homenagem significativa ao ex-Beatle Lennon. E aí eu pedi ao Menescal e ele falou, não, pode gravar. Chamei o Lincoln Olivetti e gravamos o Pra John no meu disco, um arranjo de metais incrível. Incrível. E lindo, um blues maravilhoso. Agora é uma pena, viu, Ricardo, porque nossos internautas queridos, a galera que está vendo aqui o vídeo, é uma pena porque eu não tenho nada disso disponível, porque assim como Todos os Tons, que é o primeiro disco que saiu em 81, que foi gravado no final de 79 e 80, porque eu dependia muito dos horários de estúdios, que eram muitos artistas para gravar, então tinha coisa do Caetano, gravava lá, Gal gravava, o Gil, todo mundo gravava nessa gravadora, na Polygram, então era complicado ter horário de estúdio, então disso atrasava um pouco, mas eu sei que em janeiro de 81 estava pronto. Agora em 80 nós tivemos muitas perdas, né? Meu pai partiu, né, com 64 anos, o papai Daniel Mussi, e nós perdemos muita gente. Vinícius Moraes foi também, o Nelson Rodrigues, olha, muitas personalidades incríveis, assim como o Lennon. Então foi um ano de perdas, mas 81 estava lindo, o disco saiu. Depois eu gravei Olhos do Coração e não teve também, até hoje ninguém sabe. Depois eu mudei de gravadora, fui para Ariola, gravei o Em Cartaz, que tem o Frisson, que bombou. E depois a gravadora Ariola, Barclay Ariola, parou aqui no Brasil, depois de contratar o Chico Buarque, o Milton Nascimento, eu, o Lou Borges, na fase assim, mais jovem, o Cleito Cleidi, e a gravadora fechou. Aí eu voltei para a Polygram de novo, que comprou a Barclay Ariola, eu não tive muita sorte com a gravadora. E esses discos todos estão presos lá. Você não tem acesso à minha obra, é uma coisa que me entristece muito, você não poder baixar as minhas canções com grandes orquestras, com grandes canções que não estão disponíveis. Mas a gente está batalhando para que essa coisa se resolva e as pessoas podem baixar e comprar o CD, porque agora, daqui a 3 anos, eu faço 40 anos de carreira, né? Pois é, então esse movimento todo, essa loucura para cima e para baixo, estúdio, CDs... Para cima e para baixo. Mas também tinha muita música sua que participava dos festivais e começaram a entrar também em trilhas de novelas. Ah, isso tem muitas músicas. O festival foi a Globo, né, 81, com a Jana do Bock. A gente ganhou o 3º lugar com Doce Mistério, Tentação, minha, com a Natureza, com participação minha, e a Jana cantando muito, foi ovacionado no Maracanãzinho, foi uma coisa muito boa. A gente merecia até ganhar o 1º lugar pela quantidade de aplausos e tudo. E depois também teve o melhor arranjo no ano seguinte com o César Camargo Mariano, com uma música Adeus a Dor, que criticava a ditadura e tal.
Agora, teve muitos outros festivais aconteceram. Agora, música de trilha de novela tem umas 9 músicas de trilha de novela. Até que em 1984 você lança um LP que tinha uma música chamada Frisson. Isso. E não podia ter outro nome mesmo. É incrível que o Frisson também, o disco já estava fechado. Assim como o primeiro disco dos nossos que eu gravei, o Pra John. E tinha uma música no primeiro disco, somente uma Rei. Uma música em homenagem ao Reinaldo que eu fiz com o Fernando Brant, que nós gravamos um Fantástico naquela decisão de 81 do Campeonato Brasileiro, do Atlético Flamengo no Maracanã. Foi uma coisa incrível, o Reinaldo meteu 2 gols. E tem uma história muito legal com o Reinaldo no Baixo Leblon, e todo mundo do Flamengo querendo com a camisa do Flamengo para ele assinar, e falando com ele, Rei, você tem que vir para cá, aqui, você tem que jogar no Flamengo. E depois de ter azucrinado, porque o Galo só merecia um empate, cara, mas incrível como é que perdeu de 3-2, mas o Reinaldo brilhou e nós fomos muito felizes. E é incrível. Agora, o Frisson foi a última música a ser gravada no Em Cartaz. É um disco que eu fiz também com a participação dos meninos Roupa Nova, como músicos, né, do Ardir Souto Neto, o Wagner fez muitos arranjos. Enfim, é uma música que nós demos uma sorte danada, mas eu me lembro que o John Lennon falou uma coisa muito certa no início de tudo, dos Beatles. Ele falava assim, olha gente, a gente não seria Beatles se não tivesse o Brian Epstein e a EMI Odeon. Porque tudo, cara, é mídia, tudo é uma coisa junto, sabe? Tem que estar junto, você tem que, porque não adianta você fazer um disco lindo se você não tem um approach, se você não tem uma divulgação, se não tem grana, se você chegar no ouvido das pessoas. Então, quando o Lennon fala que sem o Brian Epps, sem a EMI, os Beatles seriam os Beatles, eu entendo por quê. Porque quando eles lançavam um single, um disco, eu comprava 2, 3 meses depois em Ponte Nova. Então, 4 meses depois, aí tinha o Brazilian Beatles, tinha o Renato Santos Buquerque fazendo as versões. Quer dizer, era uma coisa que ia encontra as pessoas. Então eu fico assim, a coisa do marketing é muito importante, tudo anda junto, entendeu, Ricardo? Então, essa coisa do Frisson teve isso. Os caras falaram, vamos tocar música, então paga para tocar. Agora, depois de 4 meses, ela vai por ela. Se parar de tocar, se parar de pagar, e ela ter uma coisa muito forte, ela vai por si. Então foi isso que aconteceu, eles pararam de pagar e a música continuou tocando. E é uma coisa que a gente fica muito assim, sem forças, porque eu fiz um disco belíssimo, com 3 participações de Milton Nascimento, Jana do Boca, Jorge Vecino, Zélia Duncan, Wagner Tiso, em 10 faixas, Minha Banda T, um disco pensado, 6 meses gravando, Simone, bicho, um disco carésimo, mas agora a gravadora falou, bicho, não temos dinheiro para poder investir no disco, nem para ter assim, resenha de crítica. Então é uma coisa muito triste você investir do seu lado tudo e não ter do outro lado nada para poder que essa coisa chegue nas pessoas. Então a gente vende no show, faz uma propaganda eternamente, ó, tá aqui com o Zé Duncan, com o Chico Amaral, um descasso, então 6 meses gravando. Então é uma coisa incrível o trabalho, mas isso aí vai ficar. E isso é bom porque você faz uma coisa boa, ela vai ficando, ela vai tocando, você vai vendendo aqui e ali, e ela vai se tornando uma coisa maior. Então eu nunca deixei de ter esperança de voltar para a mídia, como eu já fui uma vez, sabe, super assediado, as pessoas, todo mundo me gravando na MPB praticamente, 90% dos grandes intérpretes. Então essa coisa é uma questão de tempo. Agora, para fechar essa coisa, eu acho que eu já falei muito de mim, tem muita coisa minha na internet, tem minha página tonai.art.br, ou Temudo, site oficial, tem muitas coisas, tem muitos vídeos do canal do Bruno Felga. Enfim, Ricardo, o que eu queria dizer é o seguinte, nós estamos com esse show, estamos aqui em Ouro Preto, Casa da Ópera, primeiro teatro da América Latina, presença de várias pessoas ilustres, queridas aqui no show ontem, e nós estamos começando aqui um dia após o show. Então foi uma coisa emocionante voltar para esse teatro, que eu gravei em 2000, com meus 20 anos de carreira, com o Cadu Lambac, e tive a participação do Nascimento e João Bosco nas faixas bônus. E agora, gente, esse show ontem marcou muito, porque foi uma volta minha a Ouro Preto, de rever os amigos, Carlos Bracha, o Ângelo Osvaldo estava aí, o Sussuca estava aí, a Fanny Bracha, e muita gente boa, ex-colegas, amigos. Então foi uma noite espetacular,
onde eu fiz com o Wagner Tiso o 114º show. Saudade de Elis, só parece engano. Onde eu conto a história da Elis, porque eu tive o grande prazer de ser hóspede dela, do César Camargo Mariano, a gente está muito próximo. De 72 a 82 foram 10 anos onde eu e a Regina éramos convidados constantemente para os filmes, para almoçar com ela, para sair depois do show. Saudade da Elis no Canecão, foram 6 meses de sucesso. Eu fui com o Milton, com a Regina, mais de 60 vezes ver o show em 6 meses. Saímos sempre, então era uma parceria, uma amizade, onde ela me contava. Ela ligava para minha mãe em Ponte Nova, perguntava pela gente, de lá, minha mãe de lá. Então é incrível tudo que aconteceu, essa amizade. Agora, quando ela partiu, quando ela se foi, ela fez a passagem, ninguém me ligou para saber o que eu estava sentindo. E eu me senti muito assim, triste. Eu estava no Rio, em lágrimas. E aí eu escrevi esse textinho que eu canto antes de Nada Será Como Antes, que é isso. Elis voou tão alto que nos deixou aqui embaixo imaginar os caminhos do céu. Elis foi aço, Elis foi mel, foi tudo que podia ser. Elis rainha, qualquer dia a gente se vê. E o Sérgio Natureiro até tinha um certo ciúmezinho assim. Ele falou, mas é isso mesmo, ô Sérgio, você arrasou as aparências dela, agora deixa eu falar meu texto, cara. Eu acho que ela gostou, ela vai gostar. E o Milton adora esse texto, e o Milton também é muito parceiro, o Milton The Voice Nascimento. Nós temos 3 parcerias, mas tem uma amizade incrível, porque quando eu fiz 6 meses no disco, ele estava gravando A Gente Sonhando, ele ficou 1 ano gravando A Gente Sonhando, uma garotada de 3 pontas, do interior, e o Wagner tocando junto como maestro do disco, mas ele pegou o produtor lá de 3 pontas, o outro de Alfena, então ele fez um descasso lindo, e A Gente Sonhando, uma canção lá do início, então é uma coisa linda, e todo dia o estúdio era na Barra, passava pela casa do Milton na ida, eu ia direto para o estúdio, ligava para minha mãe, todo o estúdio, minha mãe acendia uma vela, eu gravava, ficava lá 8 horas gravando, na volta eu chegava no Milton, mostrava para ele, bicho, foi uma coisa, isso não existe, cara. Isso o é Milton, viva ele da foi música. meu produtor indiretamente, eu fui produtor, mas ele é o cara que mais opinava, faz isso, faz aquilo, ó, isso aqui não está... Faz uma supervisão, né? Ele adora estúdio, ele está no estúdio, ele está mais feliz do que na casa dele. Eu nunca vi gostar tanto de estúdio. Eu adoro o palco, eu não tenho muita intimidade com o estúdio, eu não tenho muita paciência. Mas o Milton, ele passa essa coisa de estar no estúdio, de adorar o estúdio, de curtir o estúdio, de ficar horas para ele, que parece minutos. Então, eu quero agradecer aqui muito a Elis por tudo que ela me proporcionou, por tudo que ela fez por mim, porque a minha vida musical começou por causa dela. E o João Bosco, de certa forma, foi muito importante de me mostrar o outro lado da música, de ter apresentado o Sérgio, a Elis principalmente. O meu nascimento, desde o início, a gente estava sempre junto, porque em 79 também procurei lá na casa dele, lá na Barra, eu morava em 3 apartamentos que ele fez uma obra, e a gente sempre ficou muito juntos. E eu tive a oportunidade de cantar no estúdio, primeira vez no Falta de Couro com ele, O Último Trem, que foi belíssimo, o Grupo Corpo. Então eu agradeço muito a Minas Gerais. E moro no Rio desde dezembro de 88. Mais tempo de Rio do que de Minas. Mas isso aqui, Ouro Preto, Ponte Nova, Belo Horizonte, essa coisa toda que envolve Minas Gerais, é uma coisa mágica. A gente vai sempre levar isso junto a vida inteira. E até hoje, fazendo música, acreditando que um dia vai ficar melhor ainda, que esse país vai melhorar, que as coisas vão melhorar, porque nada será como antes. Bacana. Tunay, uma história incrível, é a história da MPB mesmo, do surgimento, do crescimento, da explosão da MPB. A gente só tem que bater palma de pé mesmo para uma história tão maravilhosa. E eu queria que você deixasse agora, no finalzinho, uma mensagem para as pessoas que vão assistir esse vídeo. Tá. É o seguinte, são muitas pessoas que estão nos assistindo agora e eu não sei qual que é a sua, mas eu acho que o que você fizer, seja nas artes plásticas, seja na poesia, seja na música, seja na medicina, na engenharia, na odontologia, você tem que ser inteiro naquilo que você está fazendo. Eu fiz muita engenharia, mas eu sempre soube que a minha onda era música.
Então a engenharia foi uma forma de eu crescer fazendo música, mesmo que eu tenha demorado um pouco a aparecer no cenário musical. Mas eu nunca desisti do meu sonho, que é realizar aquilo que eu mais gosto de fazer. Então eu acho que todo mundo deveria ter isso como meta. Fazer aquilo que gosta e com uma maior boa vontade, uma maior honestidade, ética, que é a coisa que a gente mais está precisando nesse momento do mundo, né? Isso aí, cara, não tem preço. Então eu quero desejar muita saúde para vocês, muita paz, alegria, sorte e tudo de bom mesmo, eternamente. É isso aí. A gente quer dar um abraço muito grande em você e agradecer a sua participação no Reflexões. Sucesso sempre e que Deus te abençoe. Obrigado, querido. Amém.